Nós, neste momento, contaremos com a presença dele, que é advogado, professor de Direito Constitucional e Direito Internacional Público e bacharel em Comunicação Social e Jornalismo. Ele teve intensa atuação nos movimentos estudantis pelas faculdades por onde passou, o que o levou à militância política. Foi subsecretário da Juventude do governo de Minas Gerais, na gestão Antônio Anastasia, e contribuiu para a inclusão de jovens em situação de risco social, reduzindo a criminalidade e diminuição da evasão escolar. Além do mais, ele é mestre na Faculdade Milton Campos e lá também iniciou a sua carreira de professor. É diretor de Relações Internacionais na JUS Brasil, diretor de Formação Política e professor na Renova BR e vereador em Belo Horizonte. Senhoras e senhores, com vocês, Gabriel Azevedo. Tudo bom? Prazer estar aqui em Alagoas, muito bom. E eu quero explicar para vocês que a democracia, como poucas coisas nesse mundo, precisa muito de inovação, porque ela não foi criada pronta e ela não está pronta. Em 508 a.C., resolveram substituir, lá em Atenas, um tirano por um regime onde não havia nem súditos nem escravos, era o autogoverno. Isso durou cerca de 150 anos, até que aquele cara, o Alexandre o Grande, tomou a Grécia e a democracia desapareceu. Ela só vai reaparecer mais de 2000 anos depois, quando na Inglaterra o Bill of Rights começa a reduzir os poderes do Carlos I. Isso atravessa como ideia o Atlântico, forma a democracia na América e começa a se espalhar pelo Ocidente. Aqui no Brasil, a gente foi império de 1808 até 1889, depois viramos uma república velha até 1930, quando pouca gente participava, e já mergulhamos de novo numa ditadura com Vargas, que vai até 45. Em 46, uma nova Constituição faz a gente passar a votar, mas isso não dura muito tempo, porque em 64 tiram dos brasileiros o direito de escolha também. Isso vai até a década de 80, quando em 1988 a gente promulga a nossa Constituição. E nesse curtíssimo período de quase 30 anos, os brasileiros têm aprendido a exercer a democracia. Em 2016, lá em Belo Horizonte, eu resolvi tomar uma atitude, porque atitude é uma coisa pequena, que faz muita diferença, como diria o político que eu mais admiro, Winston Churchill. Eu notei que em Belo Horizonte, muitas pessoas não sabiam para que servia a Câmara Municipal, não acompanhavam o mandato dos seus vereadores, reclamavam dos problemas da cidade, mas parava nisso. E eu identifiquei um problema na democracia e tentei inovar nesse sentido. Eu fiz uma campanha na cidade em que a eleição de vereador foi a mais difícil de todo o Brasil. E fiquei como 9º colocado, com 10.185 votos. Inovei, porque não comprei nenhum deles, não distribuí nenhuma cesta básica, não comprei liderança, não fiz nada fora da regra do jogo democrático. E acabei eleito, prometendo à população de Belo Horizonte 31 ideias para implementar no meu mandato. 3 eixos com 10 e uma ideia principal, que seria a construção de um mandato participativo, digital e democrático através de um aplicativo de celular. Esse aplicativo se chama Meu Vereador. Assim que eu fui eleito, juntei um time de 14 pessoas, em cerca de mais ou menos 2 meses, até o dia 1º de janeiro de 2017, consegui desenvolver esse aplicativo que estava pronto para download na Apple Store e na Google Play no dia 1º de janeiro de 2017. Não seríamos só eu tomando posse, seríamos todos aqueles que confiaram em mim um voto. E qual que é a lógica desse aplicativo? A Câmara Municipal de Belo Horizonte vota nos 10 primeiros dias úteis do mês. Às 8h30 da manhã, todos os usuários recebem uma notificação no celular. Atenção, o seu vereador vai votar. Você precisa opinar no projeto.
E não é só isso. Eu traduzo do juridiquês para o português o que os projetos de lei estão falando. Isso faz com que a população entenda qual é o papel do seu representante, mas não para só aí. Depois de ler qual é o resumo do projeto, qual é a minha opinião sobre o projeto, cada cidadão de Belo Horizonte que votou em mim e participa do aplicativo, assim como eu, pode digitar sim, não ou abstenção. E, se a maioria dos participantes do aplicativo vota diferente de mim, eu mudo o voto em plenário. Isso já aconteceu 5 vezes das mais de 250 vezes que a gente já votou na Câmara. E, acreditem, o eleitorado pode melhorar a participação de um representante. Muita gente perguntava para mim se eu não tinha medo do povo na hora que eu estivesse participando. Eu perguntava para essas pessoas se elas não tinham medo dos políticos. Porque, afinal de contas, a democracia nada mais é do que autogoverno. E ao criar esse tipo de mecanismo, você relembra as pessoas de que o poder é delas e exercido por nós, representantes, em nome delas, e não no nosso nome. Mas o aplicativo não fica só nisso. É através dele que as pessoas podem conferir o orçamento da cidade, podem me enviar problemas geolocalizados, que estão criando um big data de resolução para a capital mineira. Podem, além disso, conferir tudo que eu prometi em campanha e ver o status dessas promessas. Podem, sobretudo, sugerir projetos de lei e acompanhar os projetos de lei que eu tenho na sua tramitação na Câmara Municipal. Basicamente, tudo que o nosso mandato oferece a um cidadão está de forma didática, sintetizada num aplicativo. Os resultados têm me deixado muito satisfeitos. Até agora, são 8.204 usuários, 1.793 eleitores e 6.411 futuros eleitores. Afinal de contas, eu não vou chamar eles de não eleitores, porque é muito interessante como, durante um bom mandato, você pode criar um tipo de política diferenciada, no sentido de, na hora da campanha, não precisar usar todos os artifícios caros e dispendiosos que atualmente se usam para você se eleger, a partir do momento em que você constrói uma democracia mais colaborativa e atualizada. Muitas notificações que fazem a gente sentir quais são os principais problemas de Belo Horizonte e identificar na nossa cidade o que deve ser prioridade para o poder público. Isso aumenta uma capacidade grande do nosso mandato de fiscalização, algo que a maioria dos parlamentares se esquece. E o maior problema da nossa cidade, como vocês podem perceber, é o trânsito. E acreditem que o aplicativo tem criado uma inteligência muito interessante na hora de exercer a fiscalização do Poder Executivo. Depois de um tempo usando, vários dos meus colegas políticos do Brasil inteiro passaram a me perguntar como é que eles faziam para ter um aplicativo assim também. Para fazer um aplicativo como esse, o custo não é baixo. Eu tirei do meu bolso, sem nenhum centavo de dinheiro público, mais de R$150 mil para transformar ele numa realidade. 14 pessoas, desenvolvimento, hospedagem, correção de bugs, tudo isso é muito difícil. E, ao mesmo tempo, acho que não faz sentido que cada um dos políticos brasileiros desenvolva um aplicativo assim. Afinal de contas, quantos políticos representam vocês? Professor de Direito Constitucional que eu sou, respondo. Quem vive aqui em Alagoas, quem vive aqui em Maceió, é representado por um vereador na cidade, por um deputado estadual no estado, por um deputado federal lá em Brasília e por 3 senadores. Esses 6 políticos têm modos de vida política completamente distintos. Como é que vota a Câmara Municipal de Maceió? Como é que funciona a Assembleia Legislativa das Alagoas? Como é que funciona a Câmara dos Deputados em Brasília e o Senado Federal? Foi então que o nosso aplicativo virou o nosso mandato. Num só aplicativo, o cidadão consegue acompanhar todos os seus 6 representantes. Como vocês podem ver naquela tela central, um cidadão coloca em cada uma daquelas bolotinhas o seu político escolhido. Um vereador para o nível municipal, um deputado para o nível estadual, um deputado para o nível federal e 3 senadores. Gosto sempre de lembrar que o deputado
federal é aquele que representa a parcela do povo de uma unidade federativa. E os 3 senadores, eles representam a unidade federativa. Por isso, os 3 senadores representam a todos nós. E, portanto, nesse aplicativo, quando o seu vereador for votar, você fica sabendo. Quando o seu deputado estadual for votar, você fica sabendo. E assim funciona também com o nível de Brasília, com o deputado federal e com os 3 senadores. Isso pode transformar a democracia brasileira. Isso pode acabar com aquela conversa de que a gente não sabe o que os políticos estão fazendo, de que a gente não sabe como eles votam. Ou pode evitar também que a gente volte para as ruas, cheio de cartazes, dizendo que eles não nos representam. Porque, afinal de contas, uma coisa que eu tenho repetido sempre, é que não existe essa história de nova política. Isso é só um clichê para vender fácil na eleição. Existe política boa e má. Existe política que inova e que não inova. Existe política que faz o bem para a população e que faz o mal para a população. E isso vai depender, sobretudo, das escolhas que nós fazemos nas urnas. Não dá para existir outro caminho. A democracia, para citar mais uma vez Churchill, é o pior regime que há, dentre todos os outros piores que existem. A democracia tem muitos defeitos e a gente precisa corrigi-los. Um deles é a distância mesmo que existe entre representantes e representados. Mas a partir do momento que a gente consegue diminuir essas distâncias, as pessoas voltam a crer mais em democracia. Faltando um ano para as eleições do ano passado, resolvi com outros amigos colocar em prática uma ideia chamada Renova BR. Nada mais do que uma escola de política. 4.000 inscritos foram participantes nesse primeiro momento e nós escolhemos 120 participantes para, ao longo de 6 meses, dar aula sobre política. Afinal de contas, eu que decidi ser candidato a vereador, sempre me perguntei como é que um jovem que deseja ingressar na política aprende o que é política. E nós fomos numa espécie de Hogwarts, né, para quem é fã de Harry Potter como eu, criando uma série de matérias que podem ajudar um jovem que deseja ingressar na política. Não tínhamos nem quadribol, nem poções, nem arte de defesa contra as trevas, mas tínhamos teoria geral do Estado, marketing político, mobilização. Tudo isso foi ajudando esses candidatos. E no ano passado nós ajudamos a eleger 1 senador, 9 deputados federais e 6 deputados estaduais em todo o Brasil. A nossa próxima etapa já começou e visa as eleições de 2020. Já são mais de 10.000 inscritos em todas as 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal, que pretendem ser candidatos a prefeito e vereador no ano que vem. As aulas, e eu serei professor, começam no meio desse ano e terminam no meio do ano que vem, ensinando prefeitos e vereadores como eles podem ser políticos mais atualizados, mais inovadores, mais conectados. E fica o convite, sobretudo, para todos vocês que quiserem conhecer essa plataforma, basta acessar nossomandato.com.br. Muita gente me pergunta, mas o meu político ainda não está aí. Mas o meu político não gosta muito de Facebook. O meu político não gosta muito de usar o WhatsApp comigo. Eu não sei nem em quem eu votei. Então, vocês comecem a perceber que o problema da democracia brasileira não está só nos políticos, está na gente. E quanto mais a gente se conectar a esse tema e souber escolher aqueles que nos representam, eu acredito que o Brasil avança e avança muito mais. É isso, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado.